Bem-vindo ao audiobook de Alice no País das Maravilhas. Nessa versão especial apresento a tradução de Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura brasileira, em uma obra que está em domínio público. A sequência completa está na descrição do vídeo para que você possa seguir essa aventura do começo ao fim. Capítulo 11. Quem furtou os bolos? O rei e rainha de Copas estavam sentados no trono quando Alice e o Grifo chegaram. Em redor dos monarcas reunia-se grande multidão de aves e animais de todas as espécies e todas as cartas do baralho. Em frente ao trono via-se o valete de Copas entre dois soldados, e ao lado direito do rei o coelho branco, segurando um clarim com uma das mãos e tendo na outra um pergaminho enrolado. No centro do pátio havia uma mesa com uma bandeja e muitos bolos. Tinha tão boa aparência esses bolos que Alice ficou logo de água na boca. Que bom se já tivesse acabado o julgamento e fosse a hora dos comes e bebes, pensou consigo. E para esquecer os bolos, começou a observar o que se passava em redor. Alice jamais assistira a um julgamento do tribunal do júri, embora tivesse lido em livros alguma coisa a respeito. Logo que correu os olhos pela sala, verificou que quase todos os personagens eram seus conhecidos, o que muito a satisfez. Aquele lá é o juiz, pensou consigo, porque usa toga e cabeleira. E quem faz de juiz é o rei. Lá está a coroa dele colocada por cima da cabeleira. Os que sentam em redor da mesa grande são os jurados. Alice demorou o pensamento nessa ideia, sentindo-se orgulhosa de saber quem eram os jurados. Poucas meninas da sua idade sabem o que significa isso, e ela sabia. Os jurados mostravam-se muito atarefados, escrevendo palavras e números nas pedras que tinham diante de si sobre a mesa. O que estão a escrever? Perguntou ela ao Grifo em voz baixa, não podendo compreender que tivessem o que escrever antes de começados os trabalhos do julgamento. Estão a escrever os seus próprios nomes, de medo de os esquecerem antes de terminar a sessão, respondeu o Grifo. Que bobagem! Exclamou Alice em voz alta sem querer, mas calou-se, porque o coelho branco fez cara feia e gritou de longe: Silêncio! Ninguém pode falar! O rei pôs os óculos e correu os olhos pela assistência para descobrir quem havia falado em voz alta. Então, pôde Alice verificar, espiando por cima dos ombros dos jurados, que todos se haviam posto a escrever nas pedras. Que bobagem! Os que não sabiam escrever direito essa palavra perguntavam ao vizinho, outros colavam. O lápis de um deles não era lápis, e sim prego, de modo que arranhava a lousa, produzindo guinchos agudos, que irritavam os nervos da menina. Isso a fez deixar a sala e ir dar uma volta pelo pátio. Quando acalmou os nervos, achegou-se do jurado que escrevia com prego. Era o periquito, o tal lagarto que os leitores já conhecem, e deu-lhe um tapa na mão, fazendo o prego voar longe. Periquito não percebeu de que modo ficara sem lápis e esteve uns instantes a procurá-lo de todos os lados. Por fim, resignou-se a escrever com o dedo, embora seu dedo não conseguisse riscar nenhuma só letra na lousa. Promotor, leia a acusação, ordenou o juiz. O coelho branco tocou 3 vezes o clarim para chamar a atenção dos presentes e desenrolou o pergaminho. O fato criminoso é este, disse ele. Sua Majestade a Rainha de Copas fez uma fornada de lindos bolos em certo dia do mês corrente. O valete de Copas entrou escondido na cozinha e comeu todos, mas todos, sem deixar uma isca. Eis o crime, disse o juiz. Vamos agora proceder ao julgamento. Ainda não, apressou-se a gritar o coelho branco. Ainda há muito o que fazer antes que os jurados possam deliberar. Chame então a primeira testemunha,
ordenou o juiz. O coelho branco tocou novamente o clarim e gritou: a primeira testemunha que se apresente. Era o chapeleiro. Apresentou-se com uma xícara de chá na mão esquerda e uma fatia de pão de ló na direita. Peço perdão a Vossa Majestade por apresentar-me assim, mas a explicação é que quando me chamaram para vir testemunhar, eu não havia terminado de tomar o meu chá e não vejo razão nenhuma para interromper tão importante serviço. Acho que já devia ter acabado de tomar esse chá, disse o rei. Quando foi que começou? Creio que no dia 1º de abril, Majestade, respondeu ele. Está enganado, interveio a lebre telhuda. Foi no dia 2. Dia 3, emendou o rato do campo. Escrevam as datas nas pedras, ordenou o rei. As 3 testemunhas lançaram as 3 datas nas respectivas lousas, somaram-nas e reduziram-nas a tostões e vinténs. Tire o seu chapéu, gritou o rei ao chapeleiro, notando que ele tinha um chapéu na cabeça. Não posso, respondeu o chapeleiro. Não posso tirar o meu chapéu porque o chapéu que tenho na cabeça não é meu. Tomem nota, senhores jurados, do que ele acaba de confessar, disse o rei. Declarou que o chapéu não é dele, logo é de outro, logo furtou-o. Os jurados escreveram nas lousas o que lhes fora ordenado. Mas o chapeleiro explicou que não furtara coisa nenhuma. Apenas, na sua qualidade de chapeleiro, havia trazido aquele chapéu para vender. A rainha, então, ergueu o olho e examinou curiosamente o chapeleiro, que, incontinente, se fez pálido e nervoso. Diga tudo quanto sabe, ordenou o rei, e domine os seus nervos, senão mando decapitá-lo aqui mesmo. Este aviso nada tranquilizou a testemunha. Pelo contrário, mais nervoso ainda ficou o chapeleiro, sempre de olhos postos na terrível rainha. Era tal a sua confusão que, em vez de comer o doce e beber o chá, deu uma dentada na xícara e bebeu o pão de ló. Nisto, Alice sentiu que estava a crescer novamente, e tanto que teve vontade de sair correndo para o pátio. Pensando melhor, resolveu ficar na sala enquanto coubesse nela. A seu lado estava o rato do campo, que começou a ser espremido pela menina. Não me empurre, você assim me sufoca, disse ele. Não é culpa minha, respondeu Alice, é culpa do meu crescimento. Pois aqui ninguém tem o direito de ir crescendo assim. Incomoda os demais, protestou o rato. Não seja tolo, retrucou Alice. Você poderá fazer o mesmo. Não nego, mas eu cresço normalmente, como todos os ratos crescem, e não despropositadamente como você. Isso de crescer assim é ridículo e impróprio para uma menina bem educada, concluiu com mau humor, deixando o seu lugar. Durante todo esse tempo, a rainha não desviara os olhos do chapeleiro, dizendo por fim a um dos oficiais da guarda: traga a lista dos que cantaram no concerto. Ao ouvir semelhante coisa, o chapeleiro tremeu da cabeça aos pés, a tal ponto que os sapatos pularam longe. Diga o que sabe, ordenou novamente o rei em voz colérica. Continue. Do contrário, mandarei esfolar você vivo, quer esteja nervoso ou não. Sou um pobre coitado, real senhor, exclamou o chapeleiro com voz trêmula. Comecei a tomar chá há uma semana. As fatias de pão de ló eram muito finas. Que quer dizer? Berrou o rei. Pensa que sou algum idiota? Sou um pobre coitado, repetiu o chapeleiro. Depois que comecei a tomar o chá, as coisas ficaram pretas. Foi então que a lebre telhuda disse: eu não disse nada, apressou-se a declarar a lebre. Disse sim, não negue, tornou o chapeleiro. Nego sim, não disse nada. Basta, interveio o rei. Já sei que a senhora nega o fato. E virando para o chapeleiro, que mais tem a dizer? Se não foi ela, continuou este, então foi o rato do campo. Continuou o acusado, olhando ansioso para o rato, com medo de que ele também negasse. Mas o rato, que dormia a bom dormir, nada negou. Depois, prosseguiu o chapeleiro, cortei mais pão de ló. E
Mas que foi que disse o rato do campo? Perguntou um dos jurados. Não me lembro mais, respondeu o chapeleiro. Faz tanto tempo. Pois você tem de lembrar-se, senão morrerá esfolado vivo, berrou o rei furioso. Sou um pobre coitado, real senhor, exclamou novamente o mísero. Malandro de marca maior é o que você é, seu grande patife, concluiu o rei. Neste instante, um porquinho da Índia aplaudiu o rei com palmas e bravos, sendo interrompido por um dos oficiais de justiça que o tomou pelas orelhas e o meteu num saco, sentando-se em cima. Estou satisfeita de ver como é que se faz no júri, pensou Alice consigo. Nos jornais, muitas vezes li nas notícias dos julgamentos. Houve por parte da assistência uma tentativa de aplauso que foi abafada pelos oficiais de justiça. Mas só agora aprendi como é que os oficiais de justiça abafam os aplausos dos jurados. Se é isso tudo quanto tem a dizer, continuou o rei, então sente-se. Não posso sentar-me, respondeu a testemunha, porque já estou sentada. Então deite-se, berrou o rei. Outro porquinho que achou graça na resposta e aplaudiu foi metido no saco, e o oficial sentou-se em cima como o primeiro. Acabaram-se os porquinhos da Índia, pensou Alice. Com certeza agora ninguém mais aplaude. Eu preferia que Vossa Majestade me desse uma ordem para acabar de tomar o meu chá, pediu humildemente o chapeleiro, olhando para a rainha que nesse momento lia a lista dos cantores do último concerto. Ponha-se daqui para fora, berrou o rei, erguendo-se no trono com os olhos chispantes. O chapeleiro não esperou segunda ordem. Saiu no galope, esquecido até de apanhar os sapatos que lhe haviam escapado dos pés com o tremor. E cortem-lhe a cabeça no pátio, ordenou a rainha, mas já sem tempo, porque o chapeleiro ia a quilômetro de distância, correndo mais veloz que 2 veados. A segunda testemunha chamada foi a cozinheira da duquesa. Trazia um pacote de pimenta na mão e antes que se colocasse no tablado, onde as testemunhas vinham depor, já os assistentes mais próximos começaram a espirrar que não se acabava mais. Preste o seu depoimento, disse o rei. Não posso, respondeu a cozinheira. O rei olhou de revés para o coelho branco que o aconselhou em voz baixa. Vossa Majestade deve fazer outras perguntas a essa senhora. Muito bem, exclamou o rei em tom melancólico. Se devo, devo. E chegando-se bem perto da testemunha, perguntou: como é que se faz um bolo de frigideira? Com pimenta, respondeu ela. Com pimenta não, com polvilho, contestou uma voz. Era a voz do rato do campo que acordara naquele momento. A rainha enfureceu-se com a parte e berrou: prendam esse rato do campo, degolem esse rato do campo, abafem, afoguem esse rato do campo, arranquem-lhe as barbas e a cabeça. Houve um grande rebuliço, durante o qual a cozinheira desapareceu. Quando voltou à ordem e deram pela sua falta, o rei apenas disse: não faz mal, estamos livres dessa espirradeira. Até eu estava a ponto de espirrar. Chamem a terceira testemunha. E voltando-se para a rainha, disse: acho, rainha, que é você quem deve interrogar agora. Estou cansado e com dor de cabeça. O coelho branco procurou no pergaminho o nome da terceira testemunha e, com grande surpresa da menina, gritou: Alice! Espero que você tenha se divertido com mais essa parte da história. E se você está gostando dessa aventura, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os episódios. Compartilhe também com quem ama boas histórias. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!